Jornal Nova Era. Fatos, opinião e espiritualidade. Jornal Nova Era. Alô, amigos ouvintes da Rede Boa Nova de Rádio, telespectadores da TV Mundo Maior. Prosseguimos aqui falando do Medinesp 2023, que aconteceu em Vitória, no Espírito Santo. Estivemos presentes neste evento e muito conteúdo, né? Então vamos prosseguir, trazendo um pouco mais. Esta é a segunda e última parte, com muito conteúdo desse Medinesp 2023. Medinesp 2023, que teve como tema central a evolução da ciência e a ética do espírito. Vamos então acompanhar, prosseguir nesse trabalho a partir de agora. Kátia, nossa, quantas pessoas, né, a gente olha assim e vê que estão com câncer. Parece, né, que a gente conhece muitas pessoas hoje com esse desafio na vida, né, Kátia? Pelas estatísticas, o câncer ele vem alcançando cifras assustadoras, não é? Mas, ao mesmo tempo, a ciência vem buscando enfatizar a prevenção, os tratamentos cada vez mais são melhores e os cuidados paliativos, eles avançaram muito, porque hoje nós entendemos, e isso está de acordo com o que a doutrina espírita nos fala, que a cura espiritual é o mais importante, é a cura emocional, né? Muitas vezes, hoje nós temos pacientes que vivem cronicamente com câncer e vivem com qualidade de vida, não é? E por conta das novas drogas, terapias-alvos, e isso é muito importante. E a parte espiritual do paciente demonstra o quanto é benéfico. Isso desde a década de 90, que as pesquisas já mostram, o poder da prece intercessória, o quanto é importante os grupos de apoio, o amor da família, dos amigos, e isso tudo ajuda os pacientes a ter uma qualidade de vida e viver, apesar do câncer, viver bem. Esse apoio da família e o quanto, né, desses desafios ali, muita gente também se dedicando, né, a ter uma qualidade de vida, a viver, a trabalhar pelo próximo. A parte imunológica do organismo, ele se movimente e a pessoa acaba recuperando essa qualidade, né? E fora os casos que nós sabemos dos casos de cura espontânea, né? O paciente, aquela força interior, que é a dimensão espiritual de cada pessoa, ela acaba envolvendo e a pessoa consegue um novo direcionamento do seu tratamento. A gente percebe também, né, aquelas pessoas que estão se curando do câncer. Exato, exatamente. Ao lado dessas cifras assim, que são assustadoras, né? E a probabilidade é o aumento. Mas, olha, eu sempre digo aos meus grupos, as pessoas que conversam, os alunos, que tudo na natureza ela vem para nos educar, não é? Até isso, o ser humano ele começa a perceber que ele investindo na sua prevenção, investindo numa melhor qualidade de vida, ele vai prevenir algumas patologias e investindo no seu lado espiritual e religioso. Que essa é outra bandeira tão importante, né? Muito importante. Dali que a gente tem no Evangelho, em Jesus, né, Kátia? Isso já tem uns 40 anos que a pesquisa já mostra o poder da prece intercessória, o quanto a pessoa entra em um oásis, um estado de paz, e aquilo reforma esses valores interiores e permite que as suas células funcionem melhor. Todos os tratamentos, se tiver químio, rádio a fazer, é seguir esse caminho, mas ter em paralelo o tratamento espiritual. Exatamente. E você falou uma coisa importante, seguir o tratamento, porque tem gente que tem medo do tratamento, luta contra o tratamento, não quer fazer o tratamento, e isso impede com que essa resposta completa do tratamento, a resposta positiva, ela seja efetuada, porque a pessoa está em luta com ela mesma. Aí é onde entra a espiritualidade. E com a espiritualidade, a pessoa ela se vê filho de Deus, ela se vê merecedora e não que está sendo punida. Caros amigos,
Em todos os momentos, nós já sabemos o quanto é importante o poder das emoções, esses fatores psíquicos que influenciam na saúde e na doença. Não se esqueça que você é um filho muito amado de Deus e que essa conexão não precisa adoecer. Mas, quando a dor bate na nossa porta, Ele está sempre nos esperando, Deus, de braços abertos para esse retorno para a casa do Pai. Nunca se esqueça, mesmo na saúde e na doença, que essa ligação é fundamental para que nós tenhamos uma vida plena na Terra. Andrei Moreira, no Medinesp 2023, vamos falar um pouquinho do tema que você vai abordar aqui hoje no Medinesp. Então, nós temos a alegria de estar retomando aí, né, as atividades médico-espíritas. O Medinesp é um evento super importante para esse movimento. E o que a gente busca é reunir os temas da atualidade, os temas que são aqueles que são mais desafiadores e o que nós podemos dar contribuições. Então, eu vou colaborar numa mesa redonda sobre o acolhimento e cuidado da população transexual. Então, nós vamos conversar sobre a identidade de gênero, à luz da ciência, à luz também da espiritualidade, da reencarnação, com o conhecimento espírita e, sobretudo, como nós podemos bem acolher, à luz do Evangelho de Jesus, à luz da inclusão, que é um movimento de fraternidade real, a todas as pessoas, em especial a essa comunidade. Nós temos muita desinformação a respeito dos conceitos que envolvem essa questão, né? As pessoas confundem muito sexo, identidade de gênero, orientação sexual. Então nós vamos começar, inclusive, essa mesa esclarecendo sobre isso, né? Que sexo biológico é aquele com o qual a gente nasce, é celular, não muda nunca, está sempre ali marcado na nossa biologia. Já a identidade de gênero, ela é psíquica. É a identificação com o gênero que a pessoa sente a partir da sua estrutura cerebral, a partir de questões que são para além da genética e que faz com que a pessoa se identifique com o gênero biológico dela ou não. Então, nesse caso, a pessoa pode ser cisgênera, quando ela tem uma identidade semelhante ao seu sexo biológico, ou ela pode ser transgênera quando ela tem uma identidade diferente do seu sexo biológico. Por exemplo, uma pessoa que nasce no sexo biológico masculino, mas se identifica com o feminino. E é uma identificação profunda, não é uma identificação da vontade, do eu gosto, do eu quero, não é uma escolha da pessoa. É uma identificação no sentido de se reconhecer, o que vai acontecendo desde a infância até, sobretudo, a adolescência e vida adulta. Já a orientação sexual é para onde se orienta o desejo da pessoa. Para pessoas para a mesma identidade de gênero ou identidade de gênero diferente. E aí, nesse caso, a pessoa pode ser heterossexual, pode ser bissexual, pode ser homossexual. Então, nós temos uma variedade muito grande. Além disso, tem a expressão sexual, que é como a pessoa se apresenta. Ela pode se apresentar roupa, comportamento e aparência conectada ao masculino, ao feminino, ou de uma forma ambígua. Então, esses conceitos são muito importantes para a gente entender. Tudo isso é manifestação do espírito imortal. E a diversidade biológica, a diversidade natural, a diversidade sexual, a diversidade de mentes e caracteres são marcas do espírito imortal que cada um de nós é e das suas vivências ao longo das reencarnações, os seus vínculos, os seus posicionamentos internos e manifestações diante da vida. E todas são campos de aprendizado, de crescimento, de conexão, de amorosidade, né? Então a gente está aprendendo à luz da reencarnação a fazer uma ampliação desses conceitos para além das questões que classificam, né, pela ciência, mas entendendo a expressão do espírito imortal em todas estas manifestações, sempre dignas e sempre respeitáveis. O movimento médico espírita sempre abriu espaço para essa discussão. Eu lancei o Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal em 2012 pela AME Minas Gerais. Depois, em 2017, o Transsexualidades sob a ótica do espírito imortal, também pela mesma Associação Médica Espírita de Minas Gerais. E a gente só vence preconceito, só vence desinformação, só vence aquilo que sustenta a discriminação com conceitos, com entendimento, com uma compreensão e também, claro, com um coração alargado para o respeito e para a fraternidade legítima, que são os princípios do Evangelho que norteiam também as nossas buscas de vivência em todas as temáticas.
Eu deixo aos queridos amigos que nos escutam nesse momento o nosso abraço fraterno e o nosso desejo de que a vida de cada um de nós possa ser luz na vida de outros e que cada um de nós possa ter espaço de amor no seu coração para poder acolher aqueles que estão mais excluídos, desconsiderados pela sociedade. Domingos José Vaz do Cabo. Eu queria falar um pouquinho, na palestra sua você falou um pouco da inteligência artificial. A gente viveu aí há pouco tempo, né, na pandemia, as pessoas descobriram, né, as consultas virtuais ali que falaram, poxa vida, e agora entra todo esse momento aí da tecnologia, né, da inteligência artificial agora para a medicina, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Antes da pandemia a gente achava absolutamente impossível a gente trabalhar com esse conceito de consulta digital, e a gente teve que se reaprender a como fazer as coisas, e não fossem as consultas digitais no período de pandemia, o nível de adoecimento seria muito maior. A gente falava inclusive naquela época, entendendo que seriam só 3 ondas, e na verdade a gente teve até 5, mas entendendo que seriam 3 ondas, que a 4ª onda seria a onda justamente dos adoecimentos, de tudo aquilo que deixou de ser cuidado por conta da pandemia. E, no entanto, as consultas digitais conseguiram proporcionar, não que esses problemas não tivessem descompensado, mas minimizou de uma ordem que isso não ocasionou maior impacto para a gente. Com isso, as pessoas se animaram e começaram a desenvolver diversos processos, né? E a gente está vendo hoje o processo da inteligência artificial, vários, né, aplicativos agora começando a trabalhar com isso, uma guerra dos aplicativos aí de resposta rápida, de começarem a formular textos inteiros, músicas inteiras e inclusive do lado da medicina a capacidade de poder estabelecer, a partir da análise de sinais, sintomas, processos de diagnóstico e terapêutica baseada em protocolos esses por sua vez baseados em evidência. Isso preocupou muito a classe médica, né? Porque como é assim o médico ser substituído por uma inteligência artificial? Como é que vai se dar essa lógica de relação? E para mim eu entendo que da mesma forma como na pandemia a gente buscou entender que a consulta digital foi algo que trouxe benefício para nós, representa uma evolução. Por outro lado, a inteligência artificial não pode ser diferente, né? Ela vai trazer algum tipo de evolução para a gente, talvez naquilo que a gente tenha que estar um pouco mais liberado para exercer de fato aquilo que o médico tem que exercer, que é o acompanhamento do cuidado do outro, não o como tratar a doença, mas o porquê que você está adoecendo. E a partir daí conseguir conduzir esse paciente num processo de autoconhecimento e autocuidado para ele buscar os seus próprios recursos para evitar esse processo de adoecimento. E esse desafio para a população já passa a ser grande, mas ele também é um desafio para a classe médica, né? Exatamente. E aí o médico ele tem que mudar o seu sistema de formação. Ian McQueen, que é médico de família e comunidade, já em 1997 ele falava que os médicos eles precisavam ofertar para o paciente aquilo que eles tinham de melhor, que era a escuta ativa, né? E ele falava, né, para especificar exatamente o que ele dizia, chamava de escuta ativa. Ele dizia que escuta ativa era ouvir as pacientes com atenção plena, né, de forma a estabelecer um processo de coração aberto diante desse paciente, que era o que melhor que a gente poderia estar ofertando para ele. E então, nesse momento, o que a gente precisa é de sair daquela lógica da formação do século XX, que colocava que o médico ele tinha que estar isolado dos sentimentos do paciente, não estabelecendo nenhum processo de vínculo, de conexão, para fazer justamente o movimento inverso, de sim importarmos com os pacientes, de sim exercermos a empatia e de, sobretudo, estar acompanhando o paciente nas suas decisões e nas suas escolhas, para que a partir dessas escolhas a gente consiga estar norteando o que pode ou não pode em termos de adoecimento e ele tomar as decisões frente àquilo que possa estar sendo estabelecido. É esse o médico do futuro, né? O médico que vai resgatar o passado, no qual aquele olhar clínico, né, de que Hipócrates tanto nos falava, clínico na verdade significa olhar se debruçando sobre, né? Ou seja, aquele olhar de desvelo, né, de cuidado, possa de fato se restabelecer e com isso a gente fazer esse processo de cuidado. Vicente Pessoa, no Medinesp 2023, o tema vacina do corpo e da alma. Vamos falar um pouquinho desse tema que você abordou no Medinesp 2023.
As vacinas são uma grande conquista de saúde da humanidade e elas evitam que as pessoas adoeçam. E, consequentemente, elas aumentam a expectativa de vida das pessoas, trazendo saúde para o corpo. As pessoas vivem mais. Basta nós olharmos nos registros históricos da humanidade como as pessoas desencarnavam antigamente vítimas de doenças infecciosas. Sarampo, poliomielite, tuberculose, varíola, eram doenças que ceifavam vidas muito precocemente. A partir do momento em que as vacinas foram instituídas como uma conquista científica, elas aumentaram a sobrevida das pessoas e elas deixaram de desencarnar vítimas desses processos infecciosos. Quando nós fazemos uma transposição ou uma comparação para a alma pode ser vacinada? Pode sim. Existem alguns processos profiláticos que permitem com que a alma tenha, entre aspas, uma sobrevida espiritual mais alegre, menos dolorosa. E esse principal estímulo vacinal para o espírito é, sem dúvida nenhuma, de longe, o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é o maior tratado de imunologia que nós temos à nossa disposição. Porque uma vez que nós compreendemos o Evangelho de Jesus, uma vez que nós compreendemos e entendemos e vivemos o Evangelho do Cristo em plenitude, nós adotamos uma outra postura diante da vida, uma postura de paz, uma postura de saúde, que acaba influenciando o nosso psiquismo. Então o nosso pensamento se ajusta ao pensamento dos grandes espíritos que nos assessoram. E esse pensamento derramado em nossas células trazem um equilíbrio para essas células do ponto de vista imunológico e também cicatrizam as nossas feridas espirituais, promovendo um ajuste mais rápido em relação à lei divina e nos colocando aptos a aprender e a viver outras situações de felicidade que nós anteriormente não tínhamos capacidade de viver. Então a vacina para o corpo é importante para preservarmos o nosso corpo, vivermos a nossa experiência na carne, mas também nós devemos viver a vacina do Espírito, que é o Evangelho de Jesus, em nome da nossa própria felicidade e da nossa própria paz. E aí você também falou do perdão na palestra. Fala um pouquinho para a gente. O perdão é um pilar na obra de Jesus, na mensagem cristã. Boa parte da mensagem do Cristo gira ao redor do perdão. E ele já nos disse no passado que era preciso perdoar 70 vezes, 7 vezes, e que perdoar seria algo libertador, algo que nos colocaria em comunhão com Deus e nos auxiliaria na construção do reino de Deus dentro de nossos corações. Recentemente, a ciência tem estudado os efeitos do perdão na saúde e tem a oportunidade de comprovar que Jesus já estava certo há 2000 anos atrás, e nós não tínhamos dúvida disso, por ser ele um espírito perfeito. O próprio Francisco de Assis nos trouxe a ideia de que era preferível perdoar do que ser perdoado. E agora, com o advento da ciência, nós conseguimos reconhecer o benefício orgânico do perdão para as nossas células e o benefício psíquico do perdão. Então, quando nós dizemos que o perdão liberta, que o perdão conquista felicidade, conquista saúde, é uma verdade científica. Jesus já sabia disso, já nos trazia essa verdade científica, e agora cabe a nós outros aplicarmos essa verdade na nossa vida cotidiana. E nós seremos muito mais livres, muito mais felizes e teremos muito mais paz. Não remoer as mágoas tem um efeito científico extremamente benéfico. A mensagem de que a saúde é a perfeita harmonia da alma. O grande benfeitor Emmanuel, o maior escritor de todos os tempos, nos traz essa mensagem no livro Consolador. É a perfeita harmonia da alma. Em nenhum momento ele cita o corpo. Ele nos diz que é preciso cuidar do corpo, mas a gênese da saúde está na alma. Então que nós sejamos almas, espíritos melhores, mais saudáveis, para que a gente possa contribuir inclusive com a felicidade daqueles a quem amamos e que vivem ao nosso redor. A saúde é a perfeita harmonia da alma. Marcelo Saad, participando do Medinesp 2023, dentro do tema proposta de projeto e pesquisa de ensino. Vamos falar um pouquinho então da proposta que foi realizada dentro aqui do Medinesp no seu tema. Progressivamente, a AMES Brasil tem valorizado cada vez mais o fomento, o incentivo a pesquisas científicas feitas aqui por seus membros, porque muita pesquisa científica a respeito da saúde e espiritualidade e também sobre fenômenos anômalos da consciência vem sendo feitas
no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, e isso vem se desenvolvendo bastante. E nós precisamos ver métodos de desenvolvimento de pesquisa aqui, potenciais financiadores dessas pesquisas e como nós podemos realmente demonstrar a existência do espírito e a importância da fé no tratamento médico. Sim, temos visto algum progresso. Ao longo dos anos, mais e mais faculdades de medicina têm disciplinas sobre a importância da espiritualidade na saúde. E atualmente, esse percentual é de 40% das escolas médicas com alguma disciplina, seja na grade curricular ou disciplinas optativas, falando da importância da fé na saúde. Também temos muita pesquisa sendo feita, principalmente na Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, onde o Dr. Giancarlo Lucchetti é atualmente o pesquisador que mais produz pesquisa científica no mundo sobre saúde e espiritualidade, ultrapassando já o Dr. Harold Koenig dos Estados Unidos. Muito progresso tem sido feito, porém muito ainda temos a conquistar. O livro de 2020, Terapias Complementares rumo à integração ao tratamento convencional. Foi um livro lançado pelo selo AME Brasil e que não trata apenas de espiritismo, trata de terapias espirituais num senso amplo. Portanto, ele é direcionado não só ao público espírita, apesar de ter o selo editorial da AME Brasil, mas sim para todas as pessoas interessadas nas pesquisas científicas, nas evidências experimentais sobre a eficácia e o potencial uso das terapias espirituais, como imposição de mãos, como vibrações à distância, como cirurgia espiritual, terapias de vidas passadas, na integração com o tratamento convencional. E a gente enfatiza bastante o termo integração para não dar a impressão de que nós queremos, com as terapias espirituais, substituir ou competir com o tratamento convencional. A integração só vai acontecer quando nós tivermos um cabedal de evidências científicas e conhecimento experimental sobre o uso dessas terapias, os seus efeitos e o potencial que eles têm para colaborar. E o livro trata justamente disso. Nós pedimos que pessoas da área técnica, da área acadêmica, escrevessem os capítulos baseados na literatura científica, porém numa linguagem acessível. Portanto, apesar de ter um conteúdo bastante robusto na parte científica, ele é compreensível, ou pelo menos essa foi a intenção, para que mesmo pessoas não ligadas a universidades ou a pesquisa científica possam entender e aplicar aquilo que está no conteúdo. O próximo MEDNESP vai ser em 2025, na cidade de São Paulo, e nós esperamos você lá. Você que é interessado na interface entre saúde e espiritualidade, seja você da área da saúde, seja você leigo nessa área, apenas interessado nos conhecimentos de André Luiz, venha conhecer a nossa proposta no Corpus Christi de 2025, MEDNESP, na cidade de São Paulo. Alejandro Vera, da AME Osasco, falando na mesa de suicídio aqui no MEDNESP. Vamos contar um pouco para o amigo ouvinte da Rede Nova de Rádio da TV Mundo Maior. Zé, meu amigo, a gente esteve ali nessa mesa juntamente com outro colega, o Leandro Nunes, também da AME Osasco e do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. Qual que era o objetivo? A gente poder falar um pouquinho do sentido da dor, o que ela significa para nós, a função para o espírito encarnado, o caminho do amor, entendendo ali que a dor ela não se opõe ao amor como comumente nós interpretamos, mas sim é uma das suas faces. E dentro disso também a questão do acolhimento. Como nós acolhemos aquele que se encontra em profundo sofrimento,
através de ideias suicidas, ou mesmo aqueles que perdem familiares, entes queridos, através das vias do suicídio, e o próprio espírito que desencarna pelo suicídio, a possibilidade que nós temos através de nossos trabalhos nas instituições espíritas, nas reuniões mediúnicas, onde eles também se manifestam e necessitam ali de extrair sentido daquele sofrimento, de serem acolhidos com muita amorosidade. E ele envolve isso que você estava dizendo, né? Tanto o suicida como os familiares, né? Sem dúvida. A gente sabe pelas estatísticas assim, que de 6 a 10 pessoas são atingidas diretamente por um ser, por um indivíduo, ali, por um ente querido que acaba cometendo suicídio, aumentando as chances dessas pessoas ao longo do tempo, desenvolvendo transtornos mentais graves e também cometendo suicídio. Então todos necessitam ser acolhidos. Aquele que porventura comete suicídio e naturalmente os seus familiares, as suas pessoas queridas, que é o que nós chamamos de pós-venção, desenvolver trabalhos nesse sentido. Abrindo esse espaço, trazendo para um tema muito atual isso, né, Alejandro? Sim, são temas áridos, duros ali de serem, obviamente, discutidos, mas o nosso congresso sempre abre essa possibilidade tanto de discutir o suicídio quanto a dependência química, a questão do aborto, enfim, a questão da valorização da vida no seu todo, que é essencial para nós que somos profissionais de saúde, para todos, na verdade, e que buscam ali fazer essa aliança entre o que é a ciência, a saúde e especialmente a espiritualidade dentro de nosso olhar espírita. Eu acompanhei, mesmo durante toda a pandemia, né? Que lindo trabalho, parabéns aqui, né, por todo o trabalho durante a pandemia, tantos estudos que foram oferecidos ali virtualmente, né? O quanto é importante, né? Aqueles desafios, a pandemia, o quanto nos ensinou, né? Sim, sem dúvida. A Osasco é uma criança ainda, acabou de fazer 8 anos de idade em março, 8 anos de existência, mas com o pessoal ali, com os amigos, com os colegas, com muita vontade de querer trabalhar, botar a mão na massa mesmo, né, e poder levar esse paradigma adiante, alcançando todos os públicos, não só, obviamente, os profissionais de saúde, mas as pessoas de uma forma geral que têm interesse no tema. E a gente vai desenvolvendo esses trabalhos, hoje com a facilidade da internet, das lives todas ali que foram essenciais durante esse período pandêmico, de isolamento físico, né, social, e que nos possibilitou alcançar a casa das pessoas e que tem nos acompanhado até hoje, justamente para que a gente possa chegar até elas com esses assuntos tão importantes. Uma mensagem para o amigo ouvinte da Rede Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior. A mensagem é de que sempre confiem, que sempre se movam pelo amor, que entendam que mesmo nos momentos mais difíceis, mais críticos, nós estamos sendo sustentados por uma força imensamente gigante, que é Deus, e que nos ama de uma maneira infinita. Então, se a dor te toca neste momento, está te alcançando de uma maneira em que se aproxima do quase insuportável, busque ajuda, se permita compartilhar, porque quando nós compartilhamos, tudo se torna um pouquinho mais suave. E é onde os nossos amigos nos alcançam e tocam nossos corações. O Marcos Ribeiro, que é presidente da AME São Paulo. Marcos, conta pra gente o seu painel, a palestra sua, Amor e Gratidão como ferramentas em saúde mental. Que linda proposta, Marcos! Queria agradecer primeiro a oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre esse evento, que é o MEDNESP, e também sobre essa temática, né, que foi me dada aí como oportunidade de fala. É interessante refletir um pouquinho sobre isso, né? Amor e gratidão como ferramentas para a saúde mental. Às vezes, dentro do meio espírita, do meio mais filosófico, do meio mais religioso, isso, de alguma forma, tem mais sentido e a gente escuta com maior generalidade falar sobre isso como ferramentas de aprimoramento pessoal ou ferramentas de crescimento íntimo, através do exercício do amor e da gratidão. Mas eu sempre me perguntava como que nós poderíamos pensar essas ferramentas dentro de uma proposta de cuidado. Quando a gente pensa dentro de um transtorno mental ou dentro de uma estratégia de saúde de uma forma geral, a gente tem muitos recursos, sejam eles medicamentosos, sejam eles dentro da psicoterapia formal, sejam eles através da atividade física, da alimentação. Mas eu sempre me questionava, assim, como usar de elementos positivos como o amor, a gratidão, o perdão, o exercício da criatividade, tantas outras forças, né, positivas que nós temos dentro de nós, como uma prescrição.
como um convite, como um instrumento realmente de equilíbrio e da nossa saúde mental. E aí é muito interessante refletir sobre isso, porque ao longo das últimas décadas, né, principalmente início do século XXI para cá, mas ali já no finalzinho do século XX, a ciência começou a querer também entender como que as emoções positivas ou como que o exercício daquilo que a gente chama forças positivas poderiam impactar também na nossa saúde mental. Até então, muito se falava sobre o entendimento, ou se buscava o entendimento sobre como as patologias se davam na vida do indivíduo. Entender, então, a depressão, a ansiedade, o transtorno bipolar, a esquizofrenia, o estresse pós-traumático, sobre a perspectiva da disfuncionalidade, né? Ou como que a tristeza, a angústia, como que o medo, como que a ansiedade em si, como que elas impactavam na vida do indivíduo e até mais, como que as alterações desse sentimento ou dessas emoções modificavam o funcionamento do nosso cérebro, quais os prejuízos que isso trazia. Isso teve uma função muito importante e nos ajuda até hoje a caminhar dentro de recursos terapêuticos também muito importantes para a nossa saúde. Mas ficava uma lacuna de, além de olhar para aquilo que é o déficit ou aquilo que é a falta, como que nós poderíamos também olhar para aquilo que é o positivo, aquilo que vem somar, aquilo que vem acrescentar. E se existiria algum impacto do exercício dessas emoções positivas na transformação, na modificação do nosso cérebro também, e mais do que isso, se isso impactaria na evolução daquele transtorno, ou se melhoraria a evolução, se aquilo ali poderia provocar uma modificação positiva em como aquela doença ou aquele momento, aquela fase de vida do indivíduo poderia evoluir a partir do exercício e do cultivo dessas emoções. Foi aí, então, que a ciência começou a estudar e a entender que aquilo que a gente vai chamar, dentro da perspectiva da psicologia positiva ou da psiquiatria positiva, que é uma forma de entender e olhar o ser humano, poderia ser colocada como instrumento terapêutico. E começaram a pesquisar como que o amor, como que a gratidão, como que o perdão, como que a criatividade, como que o gosto pelo aprendizado, a empatia, a liderança e várias outras forças poderiam modificar o cérebro humano e como que elas atuariam na saúde. E aí eles começaram a ver os desfechos positivos disso, como diminuição da depressão, melhor e maior recuperação da depressão, diminuição de suicídio, uma série de desfechos de saúde, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas que, de uma forma geral, traduzindo para vocês, impactaram de uma forma positiva na saúde do indivíduo. E a partir disso foram se criando estratégias, protocolos, formas da gente colocar isso dentro da nossa prática clínica como um processo de cuidado. E aí existe um ponto muito interessante que é importante frisar aqui, e que aí nos convida para o engajamento nesse exercício, né? Nos tirando da postura de passividade para uma postura de proatividade, em que nós, no momento que nos encontramos enquanto pacientes, nos colocamos em trabalho em conjunto com o médico, com o terapeuta, com aquele que nos está ajudando naquele momento, porque todas as emoções positivas, sejam elas o amor, a gratidão, a curiosidade, a criatividade, o perdão, elas têm um ponto em comum. Elas precisam ser exercitadas. Então, todas elas não vão surgir ou não vão promover aquele ponto positivo na nossa vida como uma pílula que nós tomamos e, de repente, nós construímos uma gratidão, um amor, uma criatividade, uma curiosidade. Elas vão exigir um trabalho de construção, de aprimoramento dessas forças positivas. E aí eu gosto de usar um exemplo, eu trabalho muito com imagem, eu gosto que isso nos ajuda, que eu falo que essas forças é como uma força da academia. É como se a gente estivesse iniciando uma atividade física dentro de uma academia. No começo, a gente vai desgostoso, a gente vai com dificuldade, a gente precisa se esforçar. A quantidade de peso que a gente consegue pegar nos aparelhos ela é pequena, mas se nós nos esforçarmos e nos colocarmos ali comprometidos com aquela atividade de uma forma regular e contínua,
Logo, a gente vai estar fazendo essa atividade de uma forma muito prazerosa, exigindo de nós um esforço muito menor e certamente conseguindo levantar peso e fazer os exercícios com uma maior desenvoltura e com uma maior qualidade. Desse ponto de vista, nosso cérebro e nós aqui dentro da perspectiva espírita, como espíritos, também precisamos exercitar essas forças. Elas são forças e como forças precisam do trabalho de construção. Porque quando a gente vai fazer pegar o que a ciência está nos trazendo hoje e a gente coloca isso dentro de um paralelo, claro que levando e fazendo a ressalva do tempo histórico e do momento, mas fazendo um paralelo daquilo que Jesus nos trouxe, né, e aquilo que o Espiritismo nos convida enquanto prática de melhora, de reforma íntima, até prática de saúde do ponto de vista mais integral da percepção do espírito imortal, há um alinhamento. Né? Porque em todo momento em que nós vamos nos debruçar sobre as obras de Kardec e também daquelas que vieram através de Chico Xavier, principalmente aquelas atribuídas a André Luiz e a Emmanuel, nós vamos encontrar esse mesmo roteiro, essa mesma disposição, que a saúde, do ponto de vista integral, e pensando aqui o espírito como condutor de tudo isso, ela se dá através da construção daquilo que ele denomina virtudes, e que a gente pode chamar aqui de forças. E que só o trabalho contínuo, perseverante, entendendo que haverá momentos de fragilidade, de alta, de baixa, de construção e de reconstrução, de acerto e de falha, é que nós vamos caminhando para uma estabilização, para uma harmonia do nosso corpo. E aí Emmanuel tem uma definição interessante de saúde, porque Emmanuel vai trazer saúde como definição na frase que saúde é a perfeita harmonia da alma. E quando é que nós construímos essa harmonia da alma? Quando é que nós encontramos essa perfeita harmonia da alma? Quando, dentro do nosso entendimento, pelo menos, nós estamos alinhados, nós estamos conectados às leis divinas. E que nós passamos, então, a pautar a nossa vida, o nosso pensamento, o nosso sentimento, as nossas ações em total acordo com as leis divinas. Diante disso, nós adquirimos, então, dentro do nosso entendimento, a construção dessas virtudes. É claro que, do ponto de vista global, assim, mais abrangente, nós ainda nos encontramos distantes dessa saúde ou dessa perfeita harmonia da alma. Mas é preciso entender isso como um caminho, como um processo, e não como um estado. Porque a gente ainda tem essa dificuldade. Nós ainda temos uma tendência a pensar saúde como um estado. Ou eu estou saudável, ou eu estou doente. Ou sim, ou não. Como se pudesse haver uma divisão muito linear daquilo que é saúde e daquilo que é doença. Tanto do ponto de vista biológico, como do ponto de vista espiritual e global. E aí a gente precisa entender essa construção como um processo, como uma caminhada. Se nós estamos nos pautando no exercício dessas virtudes, por mais que elas ainda não estejam e não estarão totalmente alinhadas às propostas do Criador, mas nós caminhamos nessa direção, nós estamos percorrendo um caminho de saúde, um caminho de harmonia. Por mais que no decorrer desse caminho hajam adoecimentos, hajam dificuldades, hajam desacertos, hajam doenças do corpo físico, mas nós nos comprometemos nessa caminhada, nós estamos construindo um caminho de saúde, um caminho de harmonia, num processo de crescimento, num processo de evolução, num processo de conexão com o Criador. Então, o que nós entendemos, e trazendo aqui um pouquinho do que foi a nossa percepção, a nossa tratativa em relação à nossa fala, é que o amor e a gratidão, mas também inúmeras outras forças, elas funcionam como um convite a um exercício contínuo. À medida que nós nos colocamos nesse movimento, entendendo e construindo também o sentimento de compaixão e de amor próprio, para entender que nós vamos nos equivocar, e é importante que diante do equívoco nós não nos prendamos a uma ideia de culpa e sacrifício e martírio que nos paralisa. É preciso entender o equívoco, entender a dificuldade, a partir disso, movimentar-se em direção a uma transformação, a um trabalho. Nós vamos caminhando
em direção a essa harmonia ou em direção a essa saúde que nós assim entendemos. Então, isso é um pouquinho do que a gente refletiu ali, um pouquinho do que eu iria trazer. Dentro da psicologia positiva em si, da psiquiatria positiva, existem aí 24 forças, né? Duas delas são o amor e a gratidão, mas a gente trabalha com a criatividade, com a bravura, com a amorosidade, com o espírito de equipe, com o perdão, com a apreciação da beleza, né? A capacidade da gente de apreciar aquilo que é o belo, aquilo que é o bonito, o senso crítico, integridade, empatia, liderança, prudência, esperança, amor ao aprendizado, perspectiva, entusiasmo, autorregulação emocional, bem-humor e espiritualidade. Então, a gente tem muitas coisas que a gente vai trabalhando. É interessante como isso está tudo alinhado a uma proposta também de evolução pessoal e espiritual. E aí, isso é só um pouquinho aí do que a gente trouxe para vocês e do que a gente pôde refletir lá durante o Mednesp, né? Um pouquinho de como isso se dá e de como a gente busca trazer isso também está disposto para vocês dentro do livro que a gente teve a oportunidade de lançar lá no Mednesp, aqui pela Associação Médico Espírita de São Paulo, uma parceria minha com o Dr. Rafael Latorraca, mas com a contribuição de diversos profissionais de saúde que foram feitas através de discussões de casos clínicos, né, que nós atendemos dentro do Instituto de Saúde, que é uma atividade social, filantrópica, sem ônus e totalmente voluntária dos membros da AME São Paulo, em que nós lançamos o livro, então, A Dimensão Espiritual da Medicina, casos clínicos reais do programa AME em Foco, em que nós buscamos fazer essa conversa, ou essa conjunção da perspectiva física do adoecimento, né, dentro dos diagnósticos médicos que a gente tem, dos manuais, mas tentando contribuir com essa perspectiva espiritual e, mais do que isso, com essa perspectiva ética, com essa perspectiva de transformação pessoal através do exercício não só dessas virtudes que eu estou trazendo aqui para vocês, dessas forças, mas também daquilo que a doutrina espírita nos ensina como jornada de crescimento pessoal e de evolução. Fica aí o convite também para aqueles que estão nos ouvindo, para que possam também, se tiverem aí a curiosidade, adquirir o livro A Dimensão Espiritual da Medicina, e lá vão ter 8 casos, né, que estão escritos em uma linguagem muito acessível, não é uma linguagem técnica, pesada, é uma linguagem para o leigo, né, para o leitor não médico também, para que a gente possa aprender com esses casos, e aí a gente vai se identificando naqueles pontos, e aí a gente vai tentando fazer essa reflexão do que a gente precisa trabalhar, do que a gente precisa melhorar, do que a gente precisa transformar em nós mesmos. Conta pra gente desse Mednesp 2025. Vou dizer para vocês que a gente já está trabalhando assim a todo vapor para que em 2025, no feriado de Corpus Christi, em junho, né, aqui em São Paulo, a gente possa realizar o Mednesp 2025, que vem com uma bandeira muito importante, que é a comemoração de 30 anos da Associação Médica Espírita do Brasil, e que tem como temática aí, importante, né, dentro dessa perspectiva, o servir para curar-se. Né? E aí a gente vai buscar refletir sobre o quanto, mais uma vez, né, a gente volta nesse mesmo lugar, o movimento em direção ao servir, que pode ser um servir para o outro, mas pode ser um servir também para nós, nessa busca dessa construção, ela é uma ferramenta de exercício e de cura, de autocura, porque a cura é sempre pessoal e intransferível, ela é sempre um movimento do indivíduo. Então, a gente vai contar com pessoas que já estão aqui confirmadas com a gente, como o Rossandro Klinger, o Andrei Moreira, Roberto Lúcio, o Alexander, agora que está lançando um livro super interessante aí, que é as pesquisas da vida após a morte, que está confirmado aqui conosco. Então, a gente vai ter muita reflexão, muito aprendizado, tanto da perspectiva médica, como da perspectiva científica, mas também da perspectiva ética e da perspectiva espírita. Né? Então, eu convido a vocês, aqueles que querem se inscrever, as inscrições estão abertas ainda. Essa é a última semana dentro do preço promocional. Vocês conseguem acessar pelo site da AME Brasil ou diretamente no site do Mednesp 2025,
É um convite muito especial, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Vale a pena se programar com antecedência, pode dividir o cartão até 12 vezes lá sem juros, viu, Damião? Então, a gente está contando aí com a presença de vocês aqui em São Paulo. Eu tenho certeza que vai ser uma festa muito bonita, de muita conexão, de muita experiência, para que a gente possa sair de lá, mais uma vez, alimentados e nutridos dentro dessa perspectiva que a gente abraça, que é a visão integral do ser humano, da perspectiva física, mental e espiritual. Obrigado aí mais uma vez, fica o convite, deixo meu abraço aí para vocês aí com muito carinho, com muita gratidão aí pelo todo o trabalho que a gente tem realizado junto. Por hoje é só. Estamos encerrando todo este trabalho, belíssimo trabalho, realizado pelo Medinesp 2023, que aconteceu em Vitória, no Espírito Santo. Trouxemos algumas entrevistas do que aconteceu neste evento, imperdível evento, que está aí, né? Agora, daqui 2 anos, em 2025, acontecendo em São Paulo. Ficamos por aqui. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Gratidão, gratidão, gratidão. Até uma próxima oportunidade. Tchau, gente. Termina aqui. Jornal Nova Era.